Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Santa Ceia, uma comida vencida. Creio que o que levou você a ver este vídeo hoje foi o tema. O título que diz que Santa Ceia é uma comida vencida. Mas já que você está aqui, vamos entender melhor sobre esta questão. Em 1 Coríntios 11:24 diz: E havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Os pregadores das chamadas igrejas do sistema religioso pregam este versículo isolado e aplicam em suas denominações como se fosse um ato solene para os cristãos. Mas você precisa entender que estas palavras de Cristo Jesus não passam de uma comida vencida para o presente. Eu vou explicar melhor sobre isso. Mas antes de explicar isso para você, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que você possa receber as próximas notificações da TV Evangelho. Continuando, o que aconteceu com esses pregadores do sistema religioso é que eles não lêem o contexto que revela a verdade. Eles pulam tudo, e principalmente sobre este tema de hoje, que é a Santa Ceia. Veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 17. Ele diz o seguinte: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então perceba que Paulo repreende a igreja de Coríntios porque ele se reuniu para comer uma comida vencida, que chamavam de Santa Ceia. Mas como este versículo vem antes do versículo 24, o sistema religioso pula. Eles não lê para você, pois você questionaria este versículo. Portanto, é importante para eles dar para vocês comer uma comida vencida, pois assim eles se asseguram de que você fique preso ali em suas denominações para que levem todo mês o que lhes interessa, que é o dízimo. Confira o versículo 10, o que diz: Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Versículo 19. E até importa que haja entre vós facções para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então vemos neste versículo que a comida vencida que estava sendo colocada na mesa dos cristãos de Coríntios estava causando confusão, a ponto de haver divisão entre as pessoas, e outros criavam facções, enquanto os aprovados tornavam-se manifestos e saíam da igreja. Agora me diga, hoje, nessas igrejas do sistema religioso, não é isso que está acontecendo? Muita gente está abrindo os olhos e indo em busca da verdade. Pois é, eu até fiz isso. Iluminei a minha mente e os meus olhos com o Evangelho da Graça de Deus. Hoje sabemos que só há um líder na Igreja de Cristo. E não é o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem os apóstolos que existem por aí. O nosso líder é Deus. O Deus Pai, o Criador de todas as coisas, por intermédio do Filho, que é Jesus Cristo, o ressuscitado. No versículo 20, Paulo diz: De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui diz que não é para comer a ceia do Senhor, mas os católicos e os evangélicos dizem que é para comer sim. Então vamos ver se é realmente para comer esse pão que é feito pela mão dos homens ou não. Naquele tempo havia uma tradição entre o povo judeu que fazia uma festa chamada Agapé e comemorava na igreja, que era uma festa mais carnal do que espiritual. É como as igrejas de hoje. E ali os ricos humilhavam e menosprezavam os pobres e diziam que estavam fazendo uma ceia. Saiba, meu amigo, que ceia é um jantar noturno.
Assim como existe um almoço, existe também uma ceia. Paulo repreendia aquela gente porque eles estavam desprezando a casa de Deus, que era pessoas necessitadas, que nada tinham para comer, e eram menosprezados pelos que tinham mais e não queriam dividir com eles. O versículo 21 diz: Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Versículo 22. Não tende porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Paulo estava indignado com a atitude daquele povo da igreja de Corinto. Sabe que Jesus não comeu com seus discípulos uma santa ceia. Ele fez a comemoração da Páscoa judaica, que era a tradição da lei de Moisés. Era uma comemoração dos judeus, de exclusividade do povo de Israel. Não era para os gentios. Veja o que diz o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Agora me responda uma coisa. Jesus tomou o pão e partiu e disse. Ele disse a quem? A você ou aos 12 apóstolos? Aos 12 apóstolos, é claro. E a Páscoa era uma tradição judaica. Não era uma tradição dos gentios. Sendo assim, não era para nós, pois somos gentios, ok? Jesus apresentou o pão como um corpo físico, pois era uma representação do que viria num futuro próximo. O pão era físico, porque eles ainda estavam num reino físico, que era representada pela lei de Moisés. E o que viria em um futuro próximo seria o reino espiritual, que é o reino de Deus. E isso só iria acontecer a partir da crucificação de Cristo. Era isso que Cristo anunciava com aquele pão. Quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Ele quer dizer que será até que ele volte. Saiba então, meu amigo, que fazer algo em memória de alguém é porque esse alguém está morto. Então pense, Jesus morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Sendo assim, ele não está mais morto, ele está vivo. Portanto, não há mais o que fazer em memória de Jesus, porque ele está vivo. Sendo assim, a Santa Ceia é uma farsa, porque estão fazendo algo em memória de quem está vivo. Você consegue contradizer esse fato? Se você disser que sim, sinto muito dizer a você que você não faz parte da graça de Deus. Agora veja o que diz o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Agora veja a verdade. Veja que eles tinham que anunciar a morte de Jesus até que ele viesse. E Jesus morreu e depois ressuscitou. Sendo assim, ele voltou. Eu creio que você entendeu. Se ele voltou, não há nada mais a ser anunciado. Agora me diga, Jesus voltou em 3 dias ou não voltou? Ele foi crucificado e ressuscitou. Então, por que o sistema religioso continua fazendo uma santa ceia para anunciar a morte do Senhor, sendo que ele já morreu e ressuscitou? E ele não vai morrer mais. Confira o que vem em seguinte. Agora, resumindo tudo. Santa Ceia não existe. A comemoração que Jesus fez com os 12 apóstolos foi a comemoração da Páscoa. Ele comeu a Páscoa e depois que ele morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo habitando em nós, pois hoje nós somos o templo do Espírito Santo e não se faz mais algo em memória de quem está vivo. Então veja quanta falta de entendimento.
Para as igrejas do sistema religioso, Jesus está morto. E se Jesus está morto, o que é que você está fazendo lá nessas igrejas, sendo que ele morreu? Isso é falta de sabedoria, falta de entendimento. Você está adorando um Deus morto. Não tem cabimento algum. Não se pode comer uma comida vencida sem sentir o gosto ruim. O sistema religioso se reúne todo primeiro domingo do mês para anunciar a morte de Cristo outra vez. Isto é a maior cegueira espiritual de todos os tempos. Anunciar a morte de quem morreu e ressuscitou e não pode morrer mais. Se você duvida, confira o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 9. Ele diz o seguinte: sabendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele não mente, ele está falando justamente a verdade. Ele está confirmando tudo o que eu disse até agora. Será que o sistema religioso não consegue ver e ler e entender estes versículos? Eles são cegos. Um cego guiando milhões de cegos. Em 1 Coríntios 11, 26 diz: para comer a Páscoa até que ele venha. Então me diga, Jesus veio ou não veio? Porque está escrito que ele veio, ele ressuscitou e em 3 dias ele voltou. Agora veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do cálice do Senhor. Agora me diga, meu amigo, não é isso que está acontecendo hoje por todas essas igrejas do sistema religioso? Eles não estão comendo o pão indignamente, desejando que Jesus venha novamente para eles matar Jesus outra vez. Porque é o que eles dizem, que eles estão anunciando a morte do Senhor, sendo que o Senhor não vai morrer outra vez. Pois isso já foi provado pelo apóstolo Paulo em Romanos 6, 9. Ele diz aqui neste versículo que Jesus não vai morrer outra vez. Quando Paulo usa a palavra qualquer, ele se refere ao povo daquela igreja, da igreja de Coríntios. Mas também ele se dirige às igrejas de hoje, do sistema religioso. E que essas pessoas que frequentam essas igrejas de hoje não são judeus, são gentios. E estão anunciando a morte de quem deu a sua vida por eles. E eles não têm dignidade para honrar a memória de Cristo. Eles menosprezam tudo que Cristo fez na cruz e ainda querem crucificá-lo outra vez. O sistema religioso está levando os fiéis a comer uma ceia vencida. E esta comida vencida está matando a alma dos cristãos, confundindo a mente de todos eles. Porque, na verdade, as pessoas nascem, crescem e morrem nessas igrejas e não entendem nada sobre o Evangelho da graça de Deus. São vítimas de um sistema corrupto e enganoso. Espero que você tenha iluminado a sua mente hoje sobre este tema. Santa Ceia é uma comida vencida criada pelo sistema religioso. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.